Alô, alô, muito boa tarde. Nosso Globo Esporte já está no ar e, cheio de coisas legais para te contar. Tem pai e filha em quadra na NBA e a aposentadoria de um craque na Espanha. Mas bora começar com o noticiário dos clubes mineiros, porque amanhã tem Atlético e Grêmio jogando na Arena MRV, o Galo em campo, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso e tem uma reportagem sobre o desempenho do Galo jogando em casa, viu? Antes, vamos conversar com a Rafa Potter, que está na cidade do Galo, e o Milito Potter, cheio de desfalques, não é isso? Muito boa tarde. Em um momento muito importante e decisivo na temporada, né, Lages? Ótima tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. O treino ia acontecer hoje às 9h30 da manhã aqui na cidade do Galo, passou para tarde, 4h30, mas a gente já tem a certeza aí de jogadores que são desfalques, inclusive no treinamento de hoje. Estou falando dos jogadores que vão defender suas seleções. O Vargas, que vai defender o Chile, inclusive enfrenta o Brasil na quinta-feira. Alan Franco, seleção do Equador, e Júnior Alonso, seleção do Paraguai. Então o Galo segue treinando com esses desfalques e mais os desfalques do departamento médico. O Arana tratando ainda a coxa esquerda com fisioterapia. Bernard tratando o joelho com fisioterapia. Muito dificilmente volta nessa temporada. O Alisson está fazendo uns trabalhos de transição. Cadu também está fora da temporada com problema no joelho. Agora, quem está fora por suspensão, desfalque para esse jogo de amanhã, é o goleiro Everson, né, que foi expulso na partida contra o Vitória. Matheus Mendes, que já substituiu o Everson algumas vezes nessa temporada, vai ser o substituto do goleiro para a partida contra o tricolor gaúcho. Como eu falei, o treino é às 4h30. É bom a gente ficar de olho no treinamento, viu, Lages? No Zaratio, porque o Zaratio já está fazendo alguns trabalhos específicos ali no campo, muito próximo da transição. Para o jogo contra o Grêmio, não deve aparecer, mas nessa reta final de temporada, o Zaratio pode ser importante aí, há uma expectativa em cima do jogador. São essas as informações por aqui. Lages, volto contigo. Informações na ponta da língua com Rafa Potter. Daqui a pouquinho tem mais Atlético aqui no GE. Amanhã tem jogo de Série A. É o Galo jogando contra o Grêmio na Arena. O Galo vem de mais um tropeço em casa contra o Vitória. Um desempenho como mandante ótimo nas Copas, mas ruim no Brasileirão. O time sabe que tem que melhorar. Torcedor do Atlético, a massa atleticana na bronca. Tem que melhorar muito no Brasileiro. Na torcida do Atlético, algumas vaias. A gente vem perdendo os pontos importantes dentro do Brasileiro. Atlético contra Atlético, tudo igual, 1-1 na Arena MRV em Belo Horizonte. Mas a gente precisa fazer resultados, principalmente jogando em casa. O elenco do Atlético tá com um discurso alinhado. Os jogadores sabem o que falta e já levaram até bronca do treinador. A gente não pode ter dois tipos de rendimentos, né? Um jogando pela Copa do Brasil, Libertadores, e outra pelo Brasileiro. As Copas nesse momento não importam muito para mim, me importa o Brasileirão. Quando chegar o momento da Copa, pensaremos na Copa. Quando é jogo de Copa do Brasil ou Libertadores, o Galo faz o dever de casa. Não perdeu nenhuma vez em 2024. 8 vitórias e 1 empate. O problema é que no Campeonato Brasileiro o Atlético não consegue repetir esse mesmo bom desempenho jogando em casa, o que deixa o time mais longe dos primeiros colocados e também distante da meta. O Brasileiro a gente está ficando distante, então a gente tem que voltar a pontuar o mais rápido possível para que a gente termine bem no Brasileiro também. O aproveitamento como mandante no Brasileirão é de 50%. O Galo é dono da 6ª pior campanha em casa no campeonato. Agora tem dois jogos aí que a gente tem que correr atrás desses pontos que a gente perdeu para somar pontos e aproximar do G6. O primeiro desses confrontos é contra o Grêmio. Jogando contra os gaúchos lá no Rio Grande do Sul, há pouco mais de um mês, vitória de virada do Galo por 3-2. 51 minutos do segundo tempo, no último respiro, no último lance, o Galo vira pra cima do Grêmio. Amanhã, na Arena, ao lado da torcida, mais uma chance para o Galo começar a reescrever a história. Em casa, no Brasileirão, antes de pensar nas Copas. E que haja essa conexão equipo e gente. E que haja essa conexão entre equipe e torcida. É uma energia muito forte, indestrutível em casa. Indestrutível, quase. 12h, 47 minutos. Amanhã tem o Galão da Massa contra o Grêmio. O Grêmio venceu na última rodada
tá vindo embalado. Fala aí, Rafael Leal. Pois é, Thiago, falando nisso, os ingressos seguem à venda lá no site do Galo na Veia. A venda começou na manhã dessa segunda-feira, com preços promocionais a partir de R$ 24,30 para quem é sócio. A venda geral começou na noite de ontem, portanto, se você quer garantir o seu ingresso, ainda dá tempo de curtir Galo e Grêmio na Arena. Lembrando que a diretoria liberou a venda de 4 ingressos adicionais por sócio, mediante a disponibilidade, Thiago. Boa, Rafael Leal. Vamos saber do Grêmio, correspondente da Itatiaia, Mauri Dornelles, direto do Rio Grande do Sul. O Grêmio tá embarcando daqui a pouquinho para Belo Horizonte, vai chegar às 5 horas da tarde e a Mauri tem os detalhes do tricolor gaúcho. Amanhã não, hein, Grêmio? Amanhã não, amanhã tem que dar o Galo na Arena MRV. Diz aí, Mauri. Fala, amigos do Rádio Esportes. O Grêmio respira um pouco mais aliviado na tabela de classificação depois de vencer o Fortaleza na última sexta-feira por 3-1. Agora está em 11º lugar com 35 pontos, logo atrás do Atlético em 10º. E para essa partida, o tricolor vai ter pelo menos 5 desfalques, 3 deles na defesa. Isso porque o zagueiro Gustavo Martins sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa e desfalca pelo menos até o início de novembro. E além deles, os 2 laterais da lateral direita, João Pedro e Fábio, estão suspensos pelo 3º amarelo e por vermelho, e por isso vão desfalcar o tricolor. O Grêmio não tem nenhum lateral direito de origem para a partida e vai utilizar o jovem Igor Serrote do Sub-20, ele que inclusive estava convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, e a CBF acatou um pedido do Grêmio e desconvocou o jovem que vai ser titular na Arena MRV nesta quarta-feira. E além dos 3 defensores, o Grêmio também não conta com o paraguaio Vila Sante e com o venezuelano Soteldo, que estão a serviço das suas seleções na data FIFA para as eliminatórias sul-americanas. Assim, o Grêmio deve ir a campo com Marquezinho no gol, a defesa tem Igor Serrote, Gemerson, Kahneman ou Rodrigo Eli e Reinaldo. O meio-campo tem Dodi, PP, Edenilson, Cristaldo e lá na frente, no ataque, Aravena e Bright White. De Porto Alegre para Itatiaia, com as informações do Grêmio, Mauri Dornelles. Muito obrigado, Mauri. Olha a informação de agora. Atenção, torcida do Galo. O River Plate está sendo beneficiado lá no calendário da Argentina. Notícia de agora. Volta aqui, Rafael Leal. Que história é essa? Pois é, Thiago. A AFA modificou a data de 2 jogos do River pela Liga Profissional do país. O duelo contra o Vélez Sarsfield foi antecipado para o dia 18 de outubro. Com isso, o River Plate ganhou um dia a mais de preparação para o duelo de ida das semifinais da Libertadores. O outro jogo que foi alterado contra o Defensa e Justiça. A partida será 4 dias antes do confronto de volta da semifinal da Libertadores. Passou para o dia 25 de outubro. River ganhando um tempinho a mais para se preparar para enfrentar o Galo, viu, Thiago? Aí eu já tô começando a acreditar na teoria da conspiração do Ale Oliveira, viu? 12h51. Ale Oliveira, vamos falar de Galo e Grêmio. O River Plate está um pouquinho mais adiante. Falamos bastante do compromisso pela Libertadores. Amanhã, Ale, puxa vida, o presidente Sérgio Coelho falou ainda há pouco, né? O Atlético precisa melhorar o seu desempenho. Hoje, a posição do Atlético nesse meio de tabela é medíocre pro investimento que faz o Galo. E alguns resultados bem decepcionantes durante o Campeonato Brasileiro todo, não só agora nessa reta final das Copas, né? Que não é condizente à tradição, ao elenco, à torcida do Galo, né? Então, por isso que a gente espera num jogo importante como esse, até porque o Grêmio está num processo de recuperação e tá a 2 pontos apenas, né, do Atlético, né? Outro dia o Grêmio estava ali beirando a zona do rebaixamento, o Renato conseguiu fazer uma boa recuperação e é um rival tradicional, lembrando que no turno deu Galo, né? O Atlético conseguiu uma boa vitória fora de casa. E a tendência é que com mais jogadores titulares, com um time mais encorpado, com os bons voltando, né? Você tá falando aí de Scarpa, de Paulinho, de Hulk. A tendência é que o Atlético não só consiga um bom resultado, mas que também já jogue o melhor futebol. O Alexandre Simões, o Ale citou essa situação de tabela de um confronto muito direto, né? O Galo é o 17º colocado
37 pontos, o Grêmio vem logo atrás com 35. Em caso de vitória, o Grêmio inclusive ultrapassa o Atlético. Como incutir nos jogadores, né, esse fator decisivo? O presidente Sérgio Coelho já falou mais cedo da necessidade do Galo em estar no G6, mas hoje o cenário é complicado. O Atlético está a 9 pontos do Internacional, que é o primeiro dentro do G6 do Brasileiro, Simões. E é interessante, né, Thiago, porque a gente até falava aí disso ontem na turma do bate-bola, a gente tem a impressão que o Atlético são dois times diferentes, né? O time que jogou contra o Vasco, que jogou contra o Fluminense, que jogou contra o São Paulo, e isso contra o Fluminense e São Paulo lá ou aqui, né? Era um time extremamente motivado, aguerrido, um time realmente copeiro. No Campeonato Brasileiro, a gente percebe aquela situação do jogo contra o Vitória do sábado, aquilo ali não é um ponto fora da curva, né? Aquilo aconteceu algumas vezes com o Atlético no Campeonato Brasileiro. Só que agora, eu acredito que esse jogo contra o Grêmio precisa ser encarado com o Atlético bem que assim, como o jogo da virada, sabe? Porque o Atlético ainda tem condições de tentar brigar por vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro, o que é o mais seguro, mas não o mais importante. A gente não pode tirar, o Atlético está a um passo de uma decisão de Copa do Brasil e está numa semifinal de Copa Libertadores, mas de toda forma, levar o Campeonato Brasileiro é o grande desafio do Milito. Uma pena que os dois times estarão muito desfalcados, né? O Grêmio sem Vila Sante e sem Soteldo, né? Soteldo, que é talvez o principal atacante do time, e o Galo sem Vargas, sem Alan Franco, sem Alonso, e a questão do Arana, que estaria fora também, é por lesão. Mas de toda forma, o Atlético precisa conseguir virar a chave para a Série A do Campeonato Brasileiro, embora as Copas, a gente entende isso, sejam as prioridades.